Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Gustavo, do vlog do professor. As pessoas podem estar começando a se acostumar, a se confundir um pouco, né? Porque o vlog sempre teve uma vinheta de entrada, sempre houve, né, um trabalho, né, do nosso amigo João, tá? É que realmente eu estou poupando ele um pouco, ele tá atarefado até a alma. Então a gente vai fazer esses vlogs agora, tá? É, sem aquele, sem a vinheta, sem a entrada, mas espero que as pessoas gostem do assunto de hoje. E hoje nós vamos falar, né, armar ou não armar, eis a questão. Não dava para a gente não falar sobre questão de armas depois do que foi aquele massacre ontem nos Estados Unidos. E aí a gente começa a fazer uma análise com relação à questão da liberação das armas. Tá? As pessoas perguntam para mim, você é a favor ou contra? Não sei. Às vezes dá vontade de você ter uma arma e descarregar na cara de um cabra. Mas aí bate-se um outro sentimento de que será que todo mundo está preparado para ter uma arma hoje no Brasil? Nós verificamos, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, a grande briga para não haver o desarmamento é porque a indústria bélica nos Estados Unidos é forte e, inclusive, financia e muito, né, as campanhas de políticos. Né? A gente pode dizer assim, a indústria de armas dos Estados Unidos está para a Odebrecht, a OSB, a OS, né, e outras empreiteiras aqui no Brasil. É mais ou menos parecido. Né? Não sei se lá está tendo roubo. Espero que não. Acredito que não. Mas lá a indústria de arma banca forte a coisa dos caras para que eles não proíbam. Né? Como lá existe a liberação de você poder andar armado, né, você ter o porte de arma, né, a indústria bélica quer manter isto, porque o dinheiro que corre é muito grande. Aí vem exatamente a preocupação com relação ao que ocorreu. Nós vemos um homem, conforme foi noticiado nos jornais, de 60 e poucos anos, com posses, com dinheiro, com bom dinheiro, por sinal, pelo que o irmão dele havia colocado e tudo mais. E o cara possuía um arsenal dentro do lugar, né, do prédio, né, de onde ele atirou. Né. Lógico, já começaram as brincadeiras chegando para mim. Né? Por que o cara atirou para cima do final do show de música country? Porque era funkeiro. Tem sempre um palhaço para poder colocar a coisa. Tá? Agradeço a todos que estão chegando, estão entrando aí, né, para assistir o vídeo. Muito obrigado, uma boa noite. Espero que possa fazer a questão da reflexão. Então, a ideia é a gente refletir sobre o seguinte. Muito que está acontecendo no Brasil hoje, de uma forma geral, em cima de uma série de assuntos, está quase como uma situação de imposição. Né? Quando se fala de candidato, não vou ficar aqui repetindo o nome de candidato, mas quando se fala de candidato é quase que uma imposição, ou de A ou de B. Né? É quase como uma imposição, tá, do candidato, né, fruto do mar ou do candidato fruto da guerra. Né? É sempre por aí. Boa noite, Luciana, tudo bom? Então é sempre por aí. Né? Aí pergunta para mim, mas qual é o seu candidato? Não sei. Ano que vem eu penso nisso. A questão não é essa. A questão é que as imposições, elas normalmente geram um problema muito grande e muito grave. Tá? Você vê, nós tivemos todos esses problemas. Tá? Eu vou fazer outros vídeos tratando sobre essa questão, tá? Dessas imposições sexuais que estão tentando fazer, né, para perverter as nossas crianças,
né? E isso gera problemas. Mas vamos às armas. O importante hoje é a gente falar sobre a questão das armas. A pergunta bem clara é: o povo brasileiro está preparado para se ter posse de armas? O povo brasileiro está preparado para ter acesso a essas armas? E aí você pode dizer: mas comprar uma arma é muito cara. Comprar um carro também é muito caro. Comprar uma série de coisas também é muito caro. Mas as pessoas dão um jeito. Compram parcelado. Mas não vão vender arma parcelado. Você pode afirmar isso? Você pode assinar isso? Você pode escrever isso por A mais B? Mas o cara, se parcelar em 3 vezes, ele só recebe daqui a 3 meses. Tá. O problema não está em quanto tempo ele vai receber a arma. O problema não está em quanto tempo ele vai ter essa arma na mão. O problema será que ele está preparado para ter uma arma? E essa é a minha pergunta. Outro dia eu assisti um caso que me deixou assim espantadíssimo. Tá? Estava no trânsito, num táxi, né? E de repente o carro que estava na frente tomou uma fechada. Tá? O cara saiu, deu a fechada no outro e já saiu com uma barra de metal na mão. E aí eu pergunto: e se as pessoas têm a possibilidade de andar armado? Como é que fica essa situação? Eu sei que nós vivemos no Brasil, no Rio de Janeiro, nas capitais como um todo, um sistema de grande medo. Eu mesmo já fui assaltado dentro de um ônibus. Tá? Um cara com uma pistola gigantesca. Tá? Eu já vi que as pessoas elas têm esse medo. Mas eu pergunto: o bandido, ele está ali para o que der e vier. Se por um acaso ele tiver que atirar, ele atira. E o cidadão de bem? Será que ele tem esse tipo de coisa? Quantas armas um bandido toma posse? Fica com ela? Toma conta? A gente está vendo aí na novela da Globo, né, esse aprendizado técnico de como ter uma arma dentro do morro. Tá? E o que a gente vai observar exatamente, tá, é que isso é uma realidade no Brasil. Isso é uma visão do que acontece nos morros no Rio de Janeiro. E eu volto a perguntar: será que o cidadão está preparado para pegar na arma e para combater, se defender do bandido? E aí vem aquela pergunta: a arma em si é um instrumento de defesa. Antes de eu começar o vídeo, né, eu mandei o recado para as pessoas e houve uma pessoa que perguntou para mim: eu não vou poder ver e tudo mais. Você é a favor ou contra da arma? Se a pessoa tiver todo um perfil psicológico traçado, observado por um psicólogo, registrado, mas não é como compra de carteira não, tá? Que você, dá um dinheiro por fora e compra a carteira e sai matando no trânsito. Não, uma coisa séria. Você tem que ir à Polícia Federal e um psicólogo da Polícia Federal vai então fazer uma entrevista a você. Tá? Essa arma ela tem que ser registrada. Essa arma ela tem que ter um controle total de munição. E se essa arma for usada dentro da sua propriedade, seja ela casa, fazenda, onde for, nesse ponto eu sou favorável. Eu acho que hoje ter uma arma dentro da sua casa para prevenir, para preservar, para proteger
o cidadão e a propriedade, eu acho que é até um direito constitucional de você defender a sua propriedade. Boa noite, Alice Machado. Oi, Tereza Cristina, tudo bom? Tá? Então, isso eu acho uma coisa favorável. A minha pergunta é: o brasileiro, do jeito como é, será que ele teria apenas aquela visão de ter a arma dentro da sua casa? Ou será que ele sairia com ela para a rua para comprar pão? Sairia com ela para passear com o cachorro? Sairia com ela para ir a um jogo de futebol? E aí eu pergunto, os nossos estádios estão preparados para fazer esse tipo de verificação? Eles estão preparados para fazer esse tipo de triagem? Eles estão preparados para barrar uma pessoa armada? Entram-se barras de ferro e outras coisas dentro de estádios. E não vem dizer, não entra. Entra sim. A gente cansa de ver brigas que acontecem em estádio, na saída, durante o jogo. Quantas vezes você vê, tá? Boa noite, Lucas Cristaldo, tá? Quantas vezes você vê, por exemplo, né, agora, né, times jogarem, né, quando tem um mando de campo, com o campo vazio, fechado, porque houve uma briga, houve um processo desse. E a minha pergunta é: armas libera ou não? E aí perguntaram, né, foi a nossa amiga Sueli que perguntou para mim. Sueli, eu vou te responder da seguinte maneira: ter uma arma registrada dentro de casa, eu sou favorável. Porte de arma, para mim, só para polícia, só para militar, só para quem vai fazer efetivamente a defesa do cidadão. Porte de arma para o cidadão comum, sou contra. Sou totalmente contra. Sabe por quê? Porque o cidadão comum, ele não tem capacidade de poder usar essa arma. E quando eu falo cidadão comum, eu falo vocês. Eu não estou falando, por exemplo, um juiz. Eu não estou falando, por exemplo, um oficial de justiça. Eu não estou, por exemplo, falando de um desembargador. Eu não estou, por exemplo, falando de um policial. Eu não estou falando de um bombeiro. Eu não estou falando de uma pessoa que trate uma arma como um instrumento. Fala, meu primo Zeca, tá? Como um instrumento de trabalho. Mas eu estou falando de uma arma que é esse o intuito de muitas pessoas que defendem a liberação da arma, que todo mundo e qualquer pessoa possa usar uma arma. Eu sou contra. Virtualmente contra. Eu acho que uma arma na mão errada pode ser muito pior, visto o que aconteceu em Las Vegas. E lá a arma é liberada. Então, é isso que eu deixo aqui para as pessoas pensarem um pouquinho. Será que nós temos efetivamente capacidade psicológica para ter porte de arma? Volto a dizer, eu defendo que a pessoa possa ter uma arma na sua casa, que ele possa ter uma arma dentro do seu trabalho. As pessoas que têm propriedades rurais dentro da sua propriedade rural, até para defesa de animais ou de assaltantes. Mas essa arma ter a liberdade de poder sair com a pessoa a qualquer momento, a qualquer instante, sair com a pessoa como se eu estivesse levando a minha caneta, tá, o celular, eu sou contra. Eu sou contra exatamente porque o brasileiro não tem capacidade psicológica, ele não tem perfil psicológico, ele não tem, de maneira nenhuma, equilíbrio psicológico. E aí, quando eu falo isso, é óbvio, eu não estou falando dos 200 milhões de brasileiros, mas o problema todo é que ontem matou quase 40 nos Estados Unidos.
Um homem rico, branco, de 62 anos, num país onde o porte de arma é permitido, e aonde ele subiu com 18 armas e mais munição dentro de um prédio, dentro de um hotel em Las Vegas. O que não poderia acontecer aqui no Brasil? Então, essa é a minha reflexão de hoje sobre armas. Né? Armar ou não armar, eis a questão. Eu acho que a minha reflexão fica para as pessoas pensarem. E essa é a minha postura. Tá? Essa é a minha visão. A liberação da arma, dependendo do que ela seja. E detalhe, mesmo que você compre a arma apenas para dentro da sua casa, ainda assim eu defendo que a pessoa tenha que passar pelo escopo de um psicólogo, mas não de um psicólogo qualquer. Um psicólogo determinado pela Polícia Federal. Porque aí a coisa vai ser séria. Nesse momento, eu passo a acreditar que essa pessoa terá um perfil para poder ter uma arma em casa. Vai acontecer acidente? Pode até acontecer acidente, pode acontecer. Acidentes com armas acontecem em todos os lugares do mundo. Porém, você pelo menos terá um respaldo. O cara passou por um profissional, o profissional simplesmente, tá, avaliou-o e permitiu que ele tivesse essa possibilidade de ter uma arma na sua casa para defender a sua propriedade e a sua família. Porte de arma, para mim, continua restrito. Porte de arma, para mim, continua totalmente restrito e ainda assim, em estando restrito, existem aquelas pessoas que têm desequilíbrio. É isso aí, gente. Fico por aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer outros vlogs. E com detalhe, até a pedido de um amigo, né? Eu consegui aqui, na questão tecnológica, né, pegar o outro vídeo, o monarquizar ou não monarquizar, gravei-o, né, consegui retirar ele do Facebook. Eu estarei colocando ele no YouTube, no vlog do professor. Né? Logicamente, a princípio, você colocá-lo lá, ele vai estar sem aquelas vinhetas bonitas que o João faz para mim, que o pessoal quer, tá? Ele sempre tem esse trabalho, mas eu sei que o João está meio ocupado ultimamente, tá? Final de ano, está terminando o ano na faculdade, se forma no final do ano, tá? Trabalho e tudo mais. Então, vai para lá, para o vlog do professor, sem toda a vinheta, sem toda aquela coisa bonita. Mas, pelo menos, a gente tenta conversar sobre essas questões. Espero que tenham gostado da coisa. Eu espero que pensem um pouco sobre essa questão, porque isso é importante. O brasileiro precisa passar a participar mais da sua política. E quando falo de política, eu falo de tudo. Não é escolher Bolsonaro ou Lula. Não é escolher Dilma, Marina ou Ciro Gomes. Não. É saber se por um acaso nós podemos ter, tá, o direito de ter armas. Se nós podemos ter o direito de colocar, por exemplo, os símbolos imperiais como símbolos pátrios, históricos, porém pátrios. Para nós termos o direito de podermos questionar: será que o político tem direito a ganhar tanta grana quanto ele ganha? Isso é política, senhores. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.